Sou Carla Jean Francisco Falasca, engenheira ambiental, membro da SEAG, participando hoje da diretoria. E quero convidar vocês hoje a participar do nosso ciclo de palestras. E o nosso tema de hoje é a Engenharia do Empreendedorismo, com o economista Joaquim Ramalho. Neste momento, convido vocês a assistirem um vídeo da SEAG. Venha conhecer a SEAG, venha fazer parte desse time de sucesso. Estamos contando com você. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Boa noite. Novamente aqui estamos, tá? E convido a participar conosco agora o economista Joaquim Ramalho. Joaquim? Bem, enquanto isso, vou contar para vocês um pouquinho sobre a SEAG. Tá? A SEAG é uma associação, como foi dito aí no vídeo, que engloba várias áreas da engenharia e da arquitetura. Tá? A SEAG faz um trabalho muito grande na sociedade
E nós temos aqui uma participação muito interessante com jornais e revistas. Então, você, profissional, que ainda não participa da SEAG, venha nos conhecer, venha participar conosco. Boa noite, tudo bem com o senhor, Joaquim Ramalho? Tudo bem, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né? Nesse tema de empreendedorismo, para aprender junto com vocês aí a SEAG, vendo esse trabalho fantástico que vocês têm realizado junto aos engenheiros e arquitetos. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. É um trabalho em conjunto. A SEAG funciona muito bem porque temos muitos colegas envolvidos. E, seu Joaquim, me contaram que o senhor é um economista de mão cheia, hein? E aí eu vou pedir para o senhor se apresentar um pouquinho e contar para nós aí da sua experiência, do seu trabalho, né? Para nós começarmos aí a conhecer o senhor um pouco mais. Eu sou formado em economia, pós em finanças, fiz o mestrado em administração na PUC, como professor no ITA, FAAP, Rio Branco, palestrante nacional, internacional, aí uma série de outros títulos que vem chegando, né? E que a cada dia isso só nos diz claramente que a gente tem que aprender cada vez mais. Em atuação, avaliação e recuperação de empresas, que eu venho há mais de 20 anos, para não falar a idade, e implantação de universidades corporativas, mais especificamente do segmento material de construção, onde nós estamos com mais de 148 mil lojas de material de construção, além da indústria e do prestador de serviço. Ou seja, nós temos uma universidade que hoje representa aproximadamente 13% do PIB, movimentando aí só o varejo, 150 bilhões de reais, né? E em termos de material de construção, por exemplo, não tem uma cidade que sequer tem pelo menos uma loja de material de construção. E isso tem tudo a ver com engenheiros e arquitetos, né? Tem tudo a ver. Muito bom o seu currículo. E com certeza o senhor tem muita coisa para nos contar, né? Para nós aí nos instruir nesse caminho do empreendedorismo. Então, vou deixar agora o senhor contando para nós aí, transmitindo o seu conhecimento e experiência, né, para que possamos aprender um pouco mais. Muito obrigado, Linda. A questão do empreendedorismo é um tema muito amplo. E ele tem muito a ver com a questão da disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, né? Não adianta só nós termos a vontade de fazer, muitas vezes nós temos até conhecimento, mas se nós não efetivarmos, não praticamos o empreendedorismo. E muitos bons projetos se perdem ao longo do tempo em função disso. Porque o empreendedorismo ele exige cada vez mais uma visão ampla do mundo em que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, não adianta querer responder ao mundo. Nossos projetos têm que ter foco, objetivo. E aí tem a questão do engenheiro e arquiteto ser um profissional identificado como 3Ds, né? Direção, determinação e disciplina. Direção, foco, determinação aumenta a exigência e disciplina aumenta ainda mais a exigência para você não sair dos seus objetivos iniciais, que é onde a maioria se perdem com os projetos e aquela visão de ser um empreendedor também se perde ao longo do tempo. E o empreendedorismo, ele tem uma visão ampla no sentido de que não é só eu o empreendedor. Hoje nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, conjunto, em comunidade. E quem consegue ter essa visão e trabalhar nesse sentido, percebe as vantagens da cooperação, ou seja, do empreendedorismo cooperativo. Olha que interessante. O empreendedorismo cooperativo. E às vezes você tem todo um potencial, mas sozinho às vezes também fica difícil você realizar
essa questão do empreender, fazer acontecer e assim por diante. Então, qual é a lógica atual? Ser um empreendedor cooperativo. E, nesse sentido, tem uma série de perguntas, né? Você está satisfeito com o seu emprego? Você está satisfeito com aquilo que você faz? É isso mesmo que você quer? Você já pensou em empreender e mudar completamente? Em fazer aquilo que realmente lhe faz feliz, como engenheiro e como arquiteto? Porque esse é um primeiro passo para você começar a pensar, eu vou ter o meu espaço, a minha empresa, mas vou ter que aprender a trabalhar, por incrível que pareça, a maioria ainda não sabe, né, com outros que vão somar forças para que eu possa ser um empreendedor de verdade. Vou dar um exemplo. No mundo material de construção, nós temos 148 mil lojas movimentando 150 bilhões de reais. Até hoje, a indústria não sabe conversar com a loja não sabe conversar com o cliente, e o cliente, na maioria das vezes, não sabe o que está comprando. E o prestador de serviço, o profissional, muitas vezes fica até fora desse ambiente. E é um ambiente de varejo que movimenta hoje 150 bilhões. Olha o tamanho do mercado. Então, para participar desse mundo chamado material de construção, o empresário, né, o profissional engenheiro, arquiteto, ele tem que pensar como empresário e empreendedor cooperativo. Ou seja, a indústria tem que vender para o cliente final, mas sabendo que o palco, o espetáculo do mundo material de construção acontece 70% no chão da loja. E não a indústria entregar para a loja, acabou o assunto, a loja vender para o cliente, acabou o assunto, e o cliente fica perdido e não sabe o que fazer porque não tem profissionais que saibam executar o assunto. Percebe que nós ainda temos uma dificuldade muito grande para falar sobre empreendedorismo. Por quê? Porque falta essa visão ampla. Aí, ao mesmo tempo, deixa claro um espaço fantástico de oportunidade. E isso que eu acho bacana da SEAG, porque a SEAG está criando esse ambiente para preparar o profissional engenheiro arquiteto para conquistar esse espaço. E nós estamos falando de um espaço que mobiliza 150 bilhões com potencial de mais 160 bilhões de reais. E nós precisamos de mais de profissionais nessa área. Então, a SEAG faz um papel fundamental nesse sentido. E aí, tanto que nós temos esse projeto do MBA para lançar, mas em breve assim, se nos permitirem, né? Um tema importante na questão da atividade do empreendedor são as questões das alternativas socioeconômicas viáveis. Ou seja, todo mundo tem seus sonhos, seus dons, etc., mas nós temos que viabilizar os nossos projetos. E uma das coisas que nós percebemos hoje é que o pessoal fala assim, professor, eu não sei o que eu vou almoçar amanhã, como é que eu vou planejar meus 5, 10 anos? As grandes empresas hoje no mercado têm profissionais que só pensam no dia de amanhã e tem profissionais que só pensam no dia de hoje. As empresas hoje que estão cada vez mais no atual cenário, que muitas vezes falam assim, mas está desconfortável, tem a questão do Covid, o mundo vai acabar. Olha, nós temos jovens donos de loja inaugurando mais loja. Nós temos indústria de cimento inaugurando mais 5 novas fábricas de cimento. Nós temos indústria de tintas com novas fábricas de tinta. Ou seja, ela traz consigo já desculpa até da palavra, né? O vírus do empreendedorismo. Ela compra a ideia de ser empreendedora, mas sem perder o foco e o objetivo. Apesar da retração de 5% do PIB, como falam atualmente, mas o Brasil tem um PIB de 6 trilhões de reais, que ao reduzir em 5%, nós temos 95% de vida pela frente. E quem percebe esse 95% de vida pela frente, desperta em si, às vezes, muitas vezes sem perceber, o empreendedorismo.
ele começa a perceber as alternativas e oportunidades de momento para realizar-se como profissional. E principalmente pensando não só atuar só, mas trabalhar em equipe e tendo o apoio de uma SEAG, que certamente é um diferencial muito grande. Então, as alternativas socioeconômicas viárias são fantásticas. O Brasil, nós temos hoje uma carência, por exemplo, enorme de infraestrutura. Mas quem cuida disso? Engenheiro e arquiteto. O Brasil precisa construir 30 milhões de moradias. Mas quem cuida disso? Engenheiro e arquiteto. Era 20, eu recebi um relatório atual, são 30 milhões. O Brasil precisa urgentemente reformar 8 milhões de moradias. Quem cuida disso? E nós temos 6 milhões que o banheiro é fora. Então, criar e perceber nessas oportunidades de mercado, criar o sentimento de ser um empreendedor, buscando foco naquilo que você quer e como você quer atuar. E aí você consegue ter a perceber e ser entendido pelo mercado com alguém com os 3Ds. Poxa vida, ele tem direção, ele tem determinação e tem disciplina. E isso é fundamental. Isso são características iniciais de quem é um verdadeiro empreendedor. E não adianta ter uma boa ideia, mas se você não efetiva, né? E quando você começa a avançar, a perceber o tamanho do mercado em que nós estamos envolvidos, o Brasil tem um campo maravilhoso nesse sentido, você passa a identificar oportunidades em negócios. Por exemplo, 148 mil lojas. Eu tive agora mais uma atualização que, ao mudar o layout de loja, o aumento do faturamento por loja vai de 35% a 50%. Eu pergunto, 148 mil lojas, todas elas precisam de uma boa reforma? A grande maioria precisa. Então, peraí, já desperta uma oportunidade de mercado. E ela é latente, ela está presente. Esse mercado precisa de um profissional que mude o conceito da loja e faça a loja vender mais e melhor. E aí entra um espaço para você somar forças, que é a SEAG, e preparar-se para buscar essas oportunidades. Então, o empreendedor, ele identifica as oportunidades. E tem um diferencial, ele vai transformar a oportunidade em negócios. Mas, nessa história do empreendedor, quais são as formas de empreendedorismo mais praticadas? Então, você tem o capitalista, aquele que vai investir, aquele que busca as oportunidades de mercado, aquele que busca somar com outros que não conseguem dar conta, mas junto consegue resolver e equacionar projetos. Então, você tem muitas coisas que podem somar força, mas principalmente pelo discurso atual, é uma coisa chamada de comunidade. O seu projeto tem que fazer bem à comunidade. Olha que interessante. Não só no discurso, mas para que você seja entendido como um empreendedor que pensa na comunidade, que trabalha o conceito de bem-estar da comunidade. E você já começa a ser observado de forma diferente. Então, ser empreendedor é perceber essas oportunidades, mas ser reconhecido como a sua capacidade de entender as necessidades da comunidade. E o seu projeto vem, então, a responder a essas necessidades. Uma das coisas que nós estamos trabalhando muito hoje, apesar que o Brasil, dos nossos 210 milhões, ou quase 220 milhões de brasileiros, 100 milhões são analfabetos. É triste. Tem um país com 100 milhões de analfabetos. Poxa, dói, né? E se tem 35 milhões que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar nada. Então, quase analfabeto. O empreendedor, ele consegue fazer projetos que possa contribuir com parcela desse sofrimento da nossa sociedade. E aí é interessante que você comece a agregar valor à sua assinatura, porque, mais uma vez, você dá contrapartida
para a sociedade em função das suas oportunidades que estão surgindo de negócios. As grandes empresas hoje, quando recebem os projetos, têm analisado qual é a sua contribuição para a comunidade, qual é o seu retorno para a sociedade. E aí você vai trabalhar no empreendedorismo coletivo. Olha que bacana. E por ser coletivo, você começa a estar dentro do ambiente que outras oportunidades vão surgindo. E aí só vai o quê? Facilitar você ter mais e mais projetos. E nessa história de estarmos juntos, por exemplo, a própria SEAG, né? Nós podemos compartilhar, né? Projetos. Partilhar e compartilhar projetos, né? E com coisas que concretizem ações efetivas em prol, não só do projeto, da última linha aqui do resultado, mas a contrapartida que a sociedade está sempre cobrando nesse sentido. Ou seja, todos os indivíduos do grupo, participantes do projeto, todos coletivamente identificam as necessidades, todos trabalham um objetivo comum e constroem soluções para que possam, ao mesmo tempo, atuarem e efetivarem os projetos. E aí você passa a ter uma outra dimensão do que é empreendedorismo. Passa a ser um empreendedorismo coletivo. Nessa história do empreendedorismo coletivo, é importante você ter uma reflexão chamada personalidades do empreendedor. Olha, que coisa interessante. As personalidades do empreendedor, você começa assim, mas que personalidades? Quais? Então, você tem desde o administrador, né, o aprendizado, aí você passa pelo técnico, realização, e depois você vai para o futurista, que é o planejamento, né? O que acontece na maioria das vezes é uma certa confusão do tipo assim. Vamos tentar dar um exemplo, ver se eu vou ser feliz. Me ajuda aí, hein? Por exemplo, fala assim, planeja uma macarronada. Aí o pessoal, vou comprar um macarrão, vou comprar um molho de tomate, vou comprar... Mas isso é planejar ou organizar? Aí, peraí. Não, planeja a macarronada. Não, eu vou comprar cerveja, eu vou comprar... Não, mas planeja. Então, o que acontece na maioria das vezes, e aí se perde como empreendedor, é que planejar é ver o futuro. Daqui a 15 dias, na fazenda do meu amigo, vamos fazer uma... Aí você vai se organizar, comprar os ingredientes. Depois você vai para a fase 3, que é a direção, executar. E a fase 4 é o checklist. Deu tudo certo, o orçamento foi cumprido, etc. O que acontece com a maioria dos empreendedores, e os projetos acabam não se efetivando, é que eles fazem tudo ao mesmo tempo. Não colocam o prazo e o limite, né? Isso. Então, já sai cobrando sem organizar, já sai querendo resposta sem perguntar, e isso acaba se perdendo no contexto do projeto em si. Então, pessoal, estou fazendo um projeto para resolver esse assunto, mas esse assunto tem algo a ver com só o projeto e o entorno dele, não acontece nada? Qual o efeito dele no entorno, na comunidade, naquilo que eu estou fazendo? Então, nós temos que fazer aquilo que... Qual o efeito multiplicador do projeto? Então, você tem que parar... O impacto de vizinhança. É isso, perfeito. Então, nós temos... E a maioria, né, acaba assim, poxa, eu não vou perder tempo para fazer esse tipo de pensamento. Deixa de ser um empreendedor e acaba se perdendo no projeto. Que nem sempre aquilo que eu entendo ser bom está sendo entendido como bom. Óbvio, né? Então, nesse sentido, o empreendedor tem que pensar ao mesmo tempo, criar o sentimento do hoje. Aprendeu com o passado, mas hoje. Ora, qual é o reflexo do futuro próximo? O que isso vai repercutir no futuro próximo? O que é importante na minha visão daqui a 6 meses pode não ter mais sentido daqui a 6 meses. Mas o projeto já foi feito. Percebeu? Então, eu perdi a chance de parar um pouquinho, fazer uma reflexão. E aí, olha que bacana, hein? Quando você é um empreendedor coletivo, você trabalha com um conjunto de profissionais pensando
você tem uma chance muito grande de acertar no seu projeto com perspectivas futuras. E a troca de experiência é fundamental nesse sentido, né? Então, traz oportunidades para todo mundo. Com isso, vamos isolar a experiência importante, né? O passado, aprendemos com ele. O futuro, é legal pensar nos efeitos do futuro sempre. Mas, primeiro passo, direção, determinação e disciplina. Que é o mais difícil de tudo, é disciplina. Meu Deus do céu. E aí vem uma coisa chamada... mas professor, mas tem aquela questão do famoso problemas, preocupações, né? Como é que eu vejo o futuro? Nosso principal objetivo se encontra vagamente distante, eu não sei o que eu vou almoçar amanhã. Ninguém sabe o que vai almoçar amanhã. Mas é como você entrar num curso de engenharia, leva quantos anos para se formar? Tá vendo só? Agora eu pergunto, você sabe o que você vai almoçar amanhã quando começa o curso de engenharia? Não. Não. Mas sabe que lá no final você vai ser o quê? Você engenheira, era o sonho, é o objetivo. Então, percebe a diferença? Quando você cria a ponte, você atravessa o rio. Uhum. A expectativa, né? Agora, isso. Então, o projeto de vida já passa a ser assim. Então, mas só daqui a quantos anos? Puxa vida, mas eu não sei o que eu vou... Amanhã é passo a passo para conseguir chegar lá. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa percepção. Se ele parar no primeiro obstáculo, o projeto morre no caminho. E outra, a questão da pessoa, toda pessoa é uma entidade, muito mais grandiosa que qualquer ação. Então, se ela em si não comprar o objetivo da realização do seu sonho, é como às vezes eu vou até repetir, não sei, aquela questão da diferença entre o meu dom e meu sonho, né? Já ouviu isso? Meu sonho, então. Mas eu fico sonhando que um dia eu vou... Mas qual é o seu dom? Na hora que você reconhece o seu dom e investe naquilo que você é bom, o sonho vem. Tudo é realidade. Agora, se você fica só sonhando, mas não otimiza naquilo que você é bom, é como a mãe que o filho tira nota 10 em matemática, siga em português, ela vai e contrata um professor de português. Está errado. Se o filho é 10 em matemática, 5 em português, contrate um professor de matemática para ele ser o melhor do mundo em matemática. É isso que nós precisamos aprender. Capacite-se naquilo que sabe, né? É perfeito. Olha que bacana. Seu filho adora futebol e você põe no jogo de basquete. Nem futebol, nem basquete. Percebe? Então, você inibe o lado do empreendedorismo dele. Mas nós, como adultos, cometemos esses erros também. Muito difícil ser empreendedor, né? Eu sempre achei acho que somos, no meu entender, todo ser humano é sempre empreendedor. Aí eu acho que nós já iniciamos nossa vida negociando tudo, no meu entender, né? E aí, ser empreendedor é uma questão de negociação, como o senhor falou, dentro daquilo que eu sei, aquilo que é o meu dom, e com o objetivo de onde eu quero chegar. Então, mas é difícil, né? Eu penso assim, até, não sei se era o momento, mas, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas tinham propostas e sonhos, como eu também, né? E aí teve toda essa mudança nesse cenário nosso. Ficou mais difícil, mas também vi que muita gente aproveitou a oportunidade e conseguiu se dar muito bem. E aí é uma questão da mudança. Mas não quer dizer que deva se desistir dos sonhos, né? A história do ser engenheiro, né? É difícil, é longo, não é um curso fácil, mas ele é um objetivo que pode ser alcançado. Não sei se eu fui clara ou se eu até me atrapalhei, mas dentro do seu contexto é o que eu estava imaginando. Eu acho que o engenheiro ou arquiteto, se ele olhar para aquilo que ele fez e sentir-se realizado, ele já está 10 passos à frente de muita gente.
O que nós não podemos, e isso acontece muitas vezes, são profissionais que trabalham por necessidade. Então, tem algumas coisas assim, do tipo, por necessidade, a leoa come os filhotes. É natureza. Por necessidade, a leoa come os filhotes, né? Ah, mas eu trabalho por paixão. Ninguém quer. A paixão deixa a pessoa cega. Você não sabe para onde está indo, né? Aí você fala, mas qual é o profissional? Ah, aquele que faz por esporte. Mas é meio estranho. Por que a questão do esporte? Porque no esporte, você sabe de quem você recebe a bola, para quem você passa, onde você defende, onde você ataca. Na verdade, você conhece as regras do jogo para participar do jogo, para participar da partida, e você tem que se preparar para isso. E quando você se prepara para a partida como profissional, se você se definiu, eu me dou bem nessa posição, é nela que você tem que cravar, porque ali é o seu dom. E ninguém vai te suplantar. Agora, abrir mão de algo para começar algo novo, como você mesmo bem citou, né? É difícil. É. Mas às vezes a natureza vem sinalizando. Uma das coisas mais importantes é assim, preste atenção nos sinais. Todo dia nós temos sinais de mudanças, de melhoria nas nossas vidas, mas nós não prestamos atenção. O Covid veio para deixar claro isso. Não é a primeira vez que nós estamos passando por isso, não vai ser a última, né? É uma sociedade que nós temos que rever, mas, em contrapartida, abriu oportunidades maravilhosas. Eu achei fantástico. Então, hoje falta profissionais em muitas áreas. Agora, dificilmente alguém não vai precisar de um engenheiro arquiteto. Olha que bacana. Porque não tem como. Então, o melhor meio de nos prepararmos, buscar o futuro, né, com toda a inteligência e força, é nas atividades que nós somos, que sabemos fazer de bom hoje. Hoje. Então, pensar no futuro é legal, mas o que é que eu sei fazer hoje? Qual é o meu dom hoje? Eu tenho que ser reconhecido pelo que eu sei fazer hoje. Eu gosto do que faço. Então, por coincidência, eu estava fazendo uma conferência hoje, umas horas antes, né? E aí alguém falou no meio da conferência assim, professor, o senhor quando sobe no palco, não é o senhor que fala. Eu falei, não sei quem é, mas eu me sinto feliz, é onde eu me encontro. É uma coisa incrível, eu subo no palco, eu me encontro ali, e eu me vejo ali, e aí não tem como, é aquilo que eu gosto de fazer. Então, é difícil você falar assim, mas alguém vai pegar, não pega nada, ninguém pega nada. A melhor loja de venda de material de construção por metro quadrado, ele convida todos para irem lá, tomar um café, pode filmar, faz o que você quiser para copiar tudo que ele faz. Ele deixa à vontade. Porque ele fala assim, na hora que alguém chegar a aprender o que eu estou fazendo, eu já aprendi outras coisas. Então, não adianta eu, como professor, jogar como o Neymar. Óbvio que eu não vou conseguir, porque o Neymar faz aquelas, né? Nossa, faz gol até sem querer. Eu não sei fazer daquele jeito. Mas cada um no seu papel. E aí, olha só, empresários de 600, 800 milhões de reais falam assim, professor, eu não consigo fazer o que o senhor faz porque o senhor é melhor no que você faz. Mas eu sei fazer alguma... Eu falei, claro, cada um no seu papel. E aí começa a abrir um pouco a mente do que é ser um empreendedor, que é, na verdade, entender qual é o seu papel como pessoa, como profissional e na comunidade. E não adianta querer fazer sozinho, não existe sozinho. Por isso que eu sempre estou brigando, abrace a SEAG, que a SEAG tem tudo para ser o seu palco de transformação pessoal e profissional. Isso é fundamental, eu sempre briguei por isso e continuo ratificando, né? Então, como resolver uma série de possíveis problemas? Ah, professor, mas tem um famoso achômetro. Essa é outra coisa que é difícil. Eu acho que olha, nada mais convincente do que a verdade. E o empreendedor, ele busca manter-se firme na verdade. Então, como o engenheiro arquiteto está dentro das três
necessidades básicas de sobrevivência do ser humano, vamos lá. Primeira necessidade básica, alimentação. O Brasil já respondeu a isso. A segunda necessidade básica do ser humano é o vestuário. O Brasil já resolveu isso. E a terceira necessidade básica de sobrevivência do ser humano é a moradia. E o Brasil não resolveu. Não resolveu. Isso Gente, olha o tamanho da oportunidade. O meu sonho como professor e da universidade corporativa é ter em cada loja um engenheiro, um arquiteto, sabe, eletricista, encanador. Não tem. Não tem. Então, quem montar uma equipe para abastecer esse mercado, nossa, tem um horizonte fantástico. sonho em colocar o engenheiro ambiental também, em cada loja. Olha, a necessidade é cada vez maior. É. Mas a pergunta é, muitas vezes eu estou olhando para dentro do título e não para fora no mercado. A diferença talvez seja o seguinte, não adianta eu olhar para fora e ver as oportunidades, etc., se para dentro eu não estou confortável em realização. Então, isso é um probleminha. Quando eu olho para dentro e me sinto confortável e realizado, eu tenho um olhar diferente externo. E o mercado, como foi bem mencionado, da engenharia ambiental, tem-se a necessidade de pensar nisso constantemente. Eu falo, hoje nós conversamos, por exemplo, com o presidente da Suvinil, com o presidente da Manco, com o presidente de Cimentos Nacional, com o presidente da Telha Norte. São grandes empresas fantásticas, que eles falam assim, professor, tudo bem movimentar valores expressivos. Né? A Manco agora já é a maior do mundo e no Brasil também, conquistou. Mas a carência deles é básica. Está lá na base. E quem pode ajudar muito essas grandes empresas é o engenheiro arquiteto. Eu estou insistindo nisso toda vez que nós nos reunimos. Poxa, falar com o presidente da América Latina da Suvinil, eu falei, professor, nós temos isso, nós fazemos aquilo. Eu falei, pera um pouquinho, mas se você não tiver um profissional que faça a tradução disso lá na ponta, todo o seu esforço se perde com o investimento. Eles falam, verdade. Verdade. Então, precisa sair dessa questão do achômetro e posicionar naquilo que você realmente faz e aprende. Uma outra questão importante do empreendedor, vou dar um exemplo. Eu chego lá, eu trabalho com recuperação de empresas, né? Então, a primeira coisa que eu faço ao chegar na empresa, eu chego em ambientes que faltam 100 milhões, porque quando sobra, ninguém lembra da gente, né? É sempre assim. Então, eu já chego num ambiente pesado, deturpado, confuso, aquela situação bastante chata, né? E a primeira coisa que eu faço, eu vou ouvir, se eu vou numa loja, eu quero ouvir todos os colaboradores do chão da loja. Não o dono. Eu quero ouvir quem faz a loja acontecer. Os colaboradores. E aí você faz aquela famosa pergunta. Fala, olha, o que você precisa para melhorar a sua atividade no seu dia a dia, para você se posicionar profissionalmente, pessoalmente? Ah, professor, eu preciso disso. E aí você faz a listagem. Depois você fala, então tá bom, olha, vamos realizar tudo aquilo que você falou que precisa fazer. Eu vou te ajudar. Todas as lojas dão resposta. Sabe por quê? Porque cada um tem um pontinho de empreendedor. E realizar-se profissionalmente não é os bilhões que eu sonho ganhar. Não. Esse é um outro erro. As pessoas querem ganhar 100, 200 milhões sem pensar que tem que ter primeiro R$1, R$2, R$3. Tudo é passo a passo. Mas como você faz? De novo, com direção, determinação, disciplina, e gostando do que faz, percebendo que você não é sozinho, você tem uma comunidade no seu entorno, a natureza, por incrível que pareça, sempre vai te ajudar. É uma coisa incrível. Inacreditável, que é o capital espiritual, que é transformado em capital, valor mesmo de ações de mercado, capital espiritual, né? Ou seja, você consegue criar um ambiente positivo e as empresas começam a se recuperar naturalmente. E quando você vai fazer a recuperação de empresa, você percebe no quadro de colaboradores quem são aqueles mais próximos de serem empreendedores. E sabe o que eles precisam? Apenas uma chance.
Dá uma chance para o colaborador. Ele muda tudo e faz acontecer. Só que muitas vezes o que a maioria faz? Inibe. Então, o empreendedor, dono de empresa, achando que é o conhecedor de tudo, esse que é aquele que mais deixa de ganhar. O empresário que sabe ouvir, desce do pedestal, vê quem realmente faz a verdade da empresa, ele passa a ser um empreendedor de maior possibilidade de sucesso. E nós temos vários exemplos nesse sentido, vários exemplos. Empresas que cada vez mais, independente da atual situação, hoje eu tenho alunos com novas lojas, eu tenho alunos investindo em mais empresas, criando empregos, hoje, porque ele está vendo as oportunidades de negócio no mundo material de função. E é um empreendedor nato. Só que tem um exercício que é fundamental nessa história toda, né? Para ser empreendedor, também é preciso fazer um exercício chamado humildade. O empreendedor não impõe. O empreendedor consegue fazer as pessoas abraçarem as causas. Não adianta, não tem ideia, por melhor que seja, se você ficar insistindo em impor, se essa ideia não vai para frente. Então, o empreendedor também tem que pensar, além do coletivo, ele tem que pensar poxa, seja humilde, pergunte. Até porque quando você vai com qualquer projeto, se o outro lado não entender, fica difícil você vender o projeto. Tem que perceber a intenção e o sentimento do outro lado. Então, o lado emocional é fundamental nesse sentido para o empreendedor. E aí vem aquelas famosas mentiras, né? A pessoa, mãe, qual é a maior mentira? Não tenho tempo. Pronto, já começa assim. Então, olha que bacana no atual cenário. Às vezes, professor, eu não consigo parar porque eu não tenho tempo, estou vendendo muito. Agora eu não consigo parar, professor, porque eu não estou vendendo nada. Então, toda empresa que não tem tempo de ganhar dinheiro. Tem gente que se mata, que vira, sabe, o dia fica 24 horas, é pequeno, não consegue resultado. Por quê? Precisa fazer exercício, humildade. Para. O empreendedor, ele revê processo. Ele discute, ele pede opinião. Mas ele tem direção, determinação e disciplina. Mas ele precisa ser percebido, aquela coragem de ter um olhar externo. Olha para mim e fala, como é que eu estou? Nossa, você está horrível. Poxa, eu pensei que estava indo tão bem. Percebe? Tem que ter essa coragem. Isso o empreendedor hoje, necessariamente, tem que praticar esse exercício. É de fundamental importância. Então, a mentira do tempo, né? Deixa para depois. Gente, não existe o depois. A coisa mais importante que nós temos na vida é o tempo. Tirou o tempo, acabou tudo. Tudo perde sentido, né? Então, o ontem já foi, amanhã eu não sei, tem que ser hoje. O tempo não se recupera, perdeu, né? Já foi, né? Então, o que acontece? Nós precisamos pensar hoje. Nós temos que somar forças hoje, não depois do Covid. Não, hoje. Professor, mas o senhor tem experiência, o senhor dá aula no ITA, o senhor dá aula na FARA. Querido, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que perguntar, eu tenho que me preparar para aquilo que o mercado está exigindo. São novas respostas que eu tenho que dar para o mercado. Tanto que mudou totalmente o meu conceito de trabalho. Totalmente. Então, o que fazer agora? É uma pergunta. O que fazer agora? Então, o que você tem que responder? Mas não existe depois eu faço. Porque problema sem resposta é problema resolvido. Próximo, não fique batendo na mesma tecla. O que nós temos certeza é que o mercado abriu uma porta gigantesca, mas são oportunidades fantásticas para engenheiros, arquitetos, ambientais, etc. Por quê? Porque as exigências estão cada vez maiores. E como o tempo é tão importante, o ambiente é fundamental. Você vai num ambiente onde você se sente bem, você gosta de voltar, não gosta? Você fica até mais tempo, não fica? E quem é a pessoa que tem a habilidade de fazer um ambiente gostoso? Aquele que te atende, que está ali com você. Então, porque olha que bacana.
Nós temos, eu viajo o Brasil inteiro, não agora, evidentemente, nesse instante, mas viajo o Brasil, vou para fora, etc. Então, tem cidades, vou dar um exemplo, Cuiabá. Cuiabá é um pouco quente, né? Para não falar muito quente. Muito quente. E tem lojas que você sente um prazer de ficar lá 2, 3 horas lá dentro fazendo compra. Fresquinho, tem um suco. Tem loja que você não consegue ficar 2 minutos. Pois é. Ah, mas por que você não consegue? Porque eu não... Se eu colocar ar-condicionado vai me custar muito. Tá, mas sem ar-condicionado... Olha que coisa simples que eu estou falando, hein? Sem ar-condicionado, você não vai ter cliente. Agora, quando você vai numa loja que o ambiente é agradável, gostoso, climatizado, distribuição, cores, as cores são importantíssimas para o bem-estar. Você vai dispor do seu tempo, que é tão precioso na vida, para ficar um pouquinho mais naquele ambiente de loja. Resultado, a chance de vender mais é maior. Muito maior, mas muito maior. Então, para sabermos o envolvimento de um colaborador, por exemplo, professor, como é que você percebe o empreendedor lá nas empresas quando você vai fazer as consultorias? Olha só, essa é interessante. Quando eu chego na empresa, para descobrir quem é o empreendedor, eu dou a ele a tarefa mais simples de todas. Mas bem simples. E aí você percebe que tem aqueles que abraçam a tarefa de tal forma que eu falo assim, esse é o empreendedor. Mas é só isso? É. E tem aqueles que falam assim, eu só vou fazer quando eu for presidente, vou fazer essas coisas bobas. Esse ficou para trás. Percebe a diferença? Então, tem muito colaborador nas lojas, nas empresas em geral, que só pensa em fazer algo diferente quando um dia for presidente. Esse nunca vai ser nada. Ele não tem o instinto, o jeito de pensar de um empreendedor. Em contrapartida, aquele que pega uma tarefa simples e faz com vontade de executar, você vai falar, opa, está aí um sinal de um bom empreendedor na minha empresa. Porque o empreendedor não é só para o mundo, na própria empresa precisa-se, e muito de empreendedor. Por isso que as empresas começam a fazer diferença no mercado. Então, a empresa passa a saber a sua direção, a sua determinação, a sua disciplina, e os colaboradores vêm seguindo, mas nem todos conseguem acompanhar. Ou seja, nem todos na empresa têm a condição de ser um empreendedor. Ele pode cumprir as funções dele, mas não tem nada a ver com ser um empreendedor. Né? Então, nessa história de empreendedorismo, ela é muito ampla. E ela busca uma série de ações que, quando você faz as avaliações da empresa, quantos empreendedores eu tenho, quantos eu posso... Tem empreendedor, por exemplo, hoje nas empresas, que eles saem, montam as suas empresas, vão para o mercado e consomem produto da empresa que ele trabalhava antes. Isso acontece muito. Nós temos alunas que trabalhavam em grandes empresas de reforma de lojas, que montou sua empresa e hoje faz as reformas. Então, é uma arquiteta fantástica. Então, isso é gostoso de ver. Então, no meu caso, por exemplo, o meu retorno é ver o crescimento do aluno. Quando eu vejo o aluno saindo bem, como empreendedores, etc., é o meu retorno. Lembra da comunidade? Essa é a minha comunidade. Então, você acaba, ao longo do tempo, criando uma comunidade de pessoas que crescem. É um prazer ver aluno se saindo bem, né? Você fala assim, cumpri muito bem o meu trabalho. Cada aluno que me conta que conseguiu entrar, estou fazendo um curso, eu dei aula para técnicos, né? E aí os meus alunos, e para a escola profissionalizante, quando eles falam que eles entraram no mercado de trabalho, e que depois eles conseguiram entrar na universidade, é uma satisfação tão grande como se fosse um filho meu. É um negócio muito bom, muito gostoso. Então, esse fato, né, essa questão do ser prazeroso, esse retorno, nos condiciona a nós sermos mais e melhores profissionais ainda. Então, nós vamos evoluindo, porque você vai sendo alimentada por isso. Então, você, como empreendedora, desperta o empreendedorismo no próximo e isso vai se multiplicando. Só que nós precisamos de muito mais ações desse tipo. O Brasil está muito carente. Nós temos pessoas
muito inteligente, mas que não consegue sair do cantinho dele, porque ainda não ajustaram o lado do despertar do empreendedorismo, que ele traz com ele, mas ele nem percebe. Ele nem percebe. Então, nesse mundo do empreendedor, ele percebe, por exemplo, numa empresa, vou dar um exemplo de uma empresa. Como é que o colaborador empreendedor, ele abraça a causa no sentido de mão de obra? Ele é um profissional, tem aquela máxima assim, né? Tem aquele profissional do coração, tem aquele profissional que cumpre horário, e tem aquele profissional que, se faltar, você nem percebeu se ele é funcionário ou não da empresa. É uma coisa interessante, mas geralmente é assim. A média é 20% nas empresas fazem acontecer, 70% cumpre horário e 10% se faltar, falei, nossa, você trabalhava aqui? Nem imaginei. E assim por diante. Só que, ao mesmo tempo, os 10% é de fundamental importância. Sabe por quê? Na hora que você consegue falar assim, bom, deixa eu dar uma ajustada na casa nos 10%, os outros 90% começam a se mexer. Também tem o outro lado da manhã. Então, quando você dá oportunidade para o pessoal nas empresas, você percebe aqueles que já vão logo se destacando, com mão de obra, como é que ele entende o produto, né? Qual é a visão que ele tem de mercado dele, como é que ele tem de mercado, como é que ele entende as instalações da empresa onde ele atua, como é que ele pensa o jeito que as pessoas estão avaliando o desempenho dele, como é que ele olha o método de avaliação e como é que ele se comporta no meio de tudo isso. O empreendedor, ele é, antes de tudo, incomodado. Olha que interessante. O empreendedor, ele é incomodado. Ele não fica satisfeito. Por isso, ele é um empreendedor. Vou dar um outro parâmetro, por exemplo. Então, às vezes, eu estou lá na sala de aula, né? Lá em Embraer, e tem lá os engenheiros, etc. Então, o sonho é entrar na Embraer. Claro. Né? Um jovem ganhando o que vai ganhar, etc. Fantástico, né? E meu sonho é pilotar um avião. Como eu fui incompetente para pilotar um avião, me colocaram para dar aula na Embraer. Olha o castigo. Só para dar um parâmetro. Só que, ao mesmo tempo, chega uma hora que o sonho é entrar na Embraer, mas chega um tempo que o sonho é sair da Embraer. Aí você fala, mas como assim? Todo mundo quer entrar na Embraer, de repente o sonho é sair da Embraer? Exatamente. Sabe por quê? Porque ele começa a estudar tanto, a acumular tanto, mas não consegue utilizar-se de tudo aquilo que ele vem aprendendo ao longo do tempo. Ele começa a ficar sufocado. E você não vai ter 20 mil presidentes, 40 mil diretores da Embraer. Então, ele começa a ficar incomodado com toda aquela bagagem, imagina, de estudos. O que ele faz? Ele vira consultor Embraer. Eu tenho um aluno que sai da sala de aula, sai para onde? Eu vou para Moscou, tem que ver um projeto, não sei o quê. Sai para onde? Eu viajo o mundo. Então, olha só. Então, o sonho é entrar, passa um período, o sonho é sair. Então, o empreendedor, por natureza, ele é incomodado. Ele não consegue ficar na gaiolinha pequena, ele vai sempre achar um jeito de mexer. Quer crescer, né? Exato, exatamente isso. Então, ele busca essas referências externas, né? E aí tem uma questão que é o que faz as pessoas vencedoras. É só ser empreendedor? Não. Professor, mas tem aquela questão do chá, que todo mundo fala do chá, né? Do chá, né? É a questão do conhecimento, da habilidade e da atitude. Isso é verdade. Então, eu tenho que ter conhecimento, mas eu tenho que ter habilidade, também senão não resolve nada, e tenho que ter atitude para poder chegar no resultado, né? Mas tem uma coisa tem duas novas siglas que além do chá, que é uma coisa chamada chá, não é mais chá, é chá-V. Então, a sociedade quer saber se você tem não só o chá, conhecimento, habilidade, atitude. Ele quer saber se você tem chá-V. O que é o chá-V? É o conhecimento, habilidade, atitude, valor e ética. E isso para o empreendedor é fundamental.
Porque tem muita gente com potencial, busca ser empreendedor, mas esquece de uma coisa chamada valor e ética. E o mercado, nesse sentido, não perdoa. Então, nós sempre aprendemos em chá, né, na administração. Agora não é mais chá, é chá V. Conhecimento, habilidade, valor e ética. Isso é de importância, é uma importância enorme para você se dar bem como pessoa e como profissional no mercado. Com isso, nós temos uma série de ações, às vezes, de hábitos diários que o empreendedor acaba buscando realizar, fazer e assim por diante, né? Então, se você pensar, eu vou determinar horário para parar um pouquinho e repensar no meu dia a dia, isso está lá na figura do empreendedor. Eu vou fazer tarefas mais complicadas de manhã porque eu estou mais preparado, disposto, legal. Eu vou determinar um ponto de saída e um ponto de chegada do meu dia, porque eu tenho que cumprir o meu projeto. Show, mantenha hábitos saudáveis. Ou seja, encorajar o time. Tem toda uma série de ações que vão ajudar você a ser percebido como um bom empreendedor. Mas de tudo isso, comemorar a conquista, acompanhar os projetos, relaxar com a sua família, tudo isso faz parte. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a 10ª lei, né? Que é a questão de continuar aprendendo. Essa é outra ação dos empreendedores do sucesso. E olha, a SEAG tem um papel extremamente importante nisso. Ela proporciona a capacitação dos nossos colegas, através do CREA também. Então, nós temos cursos, assim, frequentes para o profissional. É só uma questão de participarmos. Podemos estar na SEAG e nos utilizarmos de todas as ferramentas para crescermos. Muito Agora, bom isso. Uma curiosidade, por exemplo, né? Quantos associados tem a SEAG? Eu não sei. Eu não vou saber dar esse número para o senhor de forma exata, tá? Olha lá, 4 mil. 4 mil. 4 então, mil. Quantos estão assistindo agora a nosso bate-papo? Nós estamos em 2 canais, deixa eu até confirmar aqui, porque eu estou numa outra página, justamente... Se for menos de 3 mil, não responda. Menos. Percebe o que eu estou querendo dizer? Já não importa mais a resposta. O que nós temos que fazer é o seguinte: você quer ser empreendedor de verdade? Sim. Qual é a primeira coisa? Participe, capacite-se, busque informação. Essa palestra é extremamente importante. Né? As pessoas esquecem, né? De que ser empreendedor... eu sou empreendedor porque eu sei fazer projeto, eu vou para frente... Não existe isso. O empreendedorismo cooperativo é aquele que é a grande diferença do atual momento no mundo. Hoje... se você não cooperar, não fizer parte, você vai ficar para trás. Então, hoje, né, a engenharia, ela tem uma questão muito interessante. Hoje, muitos de nós, nem todos, trabalham numa empresa, vamos dizer assim, que já esteja no mercado, numa grande empresa, mas nós somos prestadores de serviços, na nossa maioria. Somos autônomos, ou temos as nossas empresas, né? E nós precisamos estar sempre aí, estudando, capacitando, aprendendo, sabendo vender o serviço, tendo as oportunidades, e é através dessas ferramentas aí que são proporcionadas, né? Nesse caso aí nós temos a SEAG que nos proporciona, é que nós temos que nos utilizar. O convívio, a conversa, a troca, o colega, né? Toda a indicação, essas são as oportunidades que nós temos e nem todo mundo está sabendo aproveitar e apreciar isso, né? Mas essa é uma questão interessante. O pessoal, no meu entender, muita gente, não no caso nós que somos membros, né? Mas muitos têm dificuldade e não buscam as oportunidades, né? Que são essas de conhecer, capacitar-se, de estar junto, né? De buscar conhecer novos colegas. Eu acho essa questão de extrema importância
e grande oportunidade, né? Como nós vemos falando da capacitação, porque a SEAG tem aí o ASEAG em Foco, ciclos de palestras, cursos, e tem vindo para nós, aí principalmente nesse momento de pandemia, muita informação e que está aí, disponível para todos os nossos colegas, né? E para aqueles que não fazem parte também. É porque, por exemplo, basta entrar lá agora no YouTube, vai ver as palestras que foram gravadas e que estão sendo proporcionadas de forma gratuita para as pessoas. Então, é uma questão só de buscar, conhecer, né? Querer alcançar um pouco mais, aquilo que o senhor falou, né? Não parar, né? Não ficar só lá na Embraer e naquela, só trabalhando ali, não, tem que galgar mais, tem que buscar mais. Eu vejo isso como questão fundamental. No meu entender, o engenheiro, quando ele já busca a questão de ser engenheiro, né, ele já está buscando um desafio, porque é um projeto a longo prazo, né? Investir num curso caro, né? Para alguns, claro, entrou mesmo assim, mesmo que seja numa universidade pública, ainda é um curso caro, porque você tem que se manter lá, é um material caro, uma oportunidade, vai de estar conhecendo, participando, se deslocando, se movimentando, buscando um estágio. Então, é um sonho, né? É uma proposta a longo prazo que tem que ser alcançada. O senhor falou bastante da construção, né? Mas eu vejo ali também, por exemplo, é uma área que eu gosto muito, que é a área de mineração, né? A mineração, ela faz planejamentos a muito longo prazo. Você faz uma proposta, um projeto, tem que já ver como vai ficar lá na frente, como vai estar, o órgão demora em si, né, a te dar, proporcionar e te liberar a fazer a exploração. Você tem que estar com todo o planejamento, e assim, tem o cliente que vai vir buscar esse material, o que você vai fornecer, o meio ambiente que você vai recuperar, o processo que você vai escolher, né? Então, tudo planejamento a longo prazo. E o meio ambiente também, né, que é a minha área também de atuação. É tudo a longo prazo. Eu não posso colocar uma planta aqui esperando que ela cresça agora. Não, é um processo, é um trabalho, é um investimento em algo até que você não controla, né? Que é até uma área interessante, algo de se estudar. E tem que estar aí buscando, inovando, reconhecendo, estudando. É muito interessante. O engenheiro, o arquiteto, os nossos colegas aí, todos, né, que estão aí hoje, são aqueles que investiram em si, buscando alguma coisa, empreendendo em si mesmo, né? Não posso dizer assim. Nós podemos pensar, eu vou fazer 10 perguntas, então quem puder aí anote, pegue um lápis, um papel, caneta e papel. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício para ver se vamos fazer um teste de empreendedor. Até onde eu sou ou não empreendedor. Olha que bacana. Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e você vai dar uma nota de 0 a 10. Tudo bem? Então, eu vou fazer a pergunta e você vai dar uma nota de 0 a 10. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Eu gosto de assumir responsabilidade? De 0 a 10. Dá uma nota. Pergunta número 2. Eu gosto de falar em público e procuro sempre desenvolver minhas habilidades de persuasão? Então, pergunta 2. Eu gosto de falar em público e procuro sempre desenvolver minhas habilidades de persuasão? Pergunta número 3. De 0 a 10, hein? Eu me considero uma pessoa criativa e sou curioso em conhecer outras novas? Então, vou repetir. Eu me considero uma pessoa criativa e sou curioso em conhecer coisas novas? De 0 a 10. Pergunta número 4. Sou capaz de arriscar meu emprego estável, com boa remuneração e benefícios para começar algo novo? De 0 a 10. Sou capaz de arriscar meu emprego estável, com boa remuneração e benefícios para começar algo novo? Pergunta número 5.
Tenho ambição de ganhar dinheiro e ficar rico? Vamos lá. Tenho ambição de ganhar dinheiro e ficar rico? De 0 a 10. Pergunta número 6. Gosto de lidar com números e aplicações financeiras? Gosto de lidar com números e aplicações financeiras? De 0 a 10. Pergunta número 7. Costumo planejar minhas ações e conferir posteriormente os resultados com o que foi planejado? Vamos repetir. Costumo planejar minhas ações e conferir posteriormente os resultados com o que foi planejado? De 0 a 10. Pergunta número 8. Eu gosto de questões relacionadas com marketing e finanças? Repetindo. Eu gosto de questões relacionadas com marketing e finanças? Pergunta número 9. Não tenho dificuldade em me associar com pessoas próximas que têm talentos complementares aos meus. Repita novamente. Vamos lá, de novo. Não tenho dificuldade em me associar com pessoas próximas que têm talentos complementares aos meus. De 0 a 10. E a 10ª pergunta. Estou disposto a abrir mãos de finais de semana, rotina de trabalho, de bens pessoais, para constituir um novo negócio? Vou repetir. Estou disposto a abrir mãos de finais de semana, rotina de trabalho e bens pessoais, para constituir um novo negócio? De 0 a 10. Terminadas 10, some as notas que você fez, some todas. Então, some todas e divida por 10. Então, vamos lá. Some todas as notas e depois divida por 10. E não falhe o resultado, eu vou te dar uma referência. Pronto? Conseguiu? Então, anote assim. Ó. Se, ao somar as notas dividido por 10, se tem uma média. Se a média for entre 8 a 10, você tem todos os pré-requisitos de um empreendedor. Parabéns. Se a sua nota for entre 5 a 7, você tem algo de empreendedor, mas ainda está inseguro. Precisa lapidar alguma coisa. Se a sua nota for de 0 a 4, você não tem o perfil de empreendedor. Precisa refletir e rever processos, como possível, né, ainda ser e se desempenhar como um empreendedor de sucesso. Então, é uma contribuição que nós estamos deixando para vocês, isso fica gravado, façam as médias, né? E, ao mesmo tempo, depois, numa oportunidade, nós vamos estar conversando de que o que o empreendedor pode e deve fazer para se destacar no atual cenário que o Brasil vai, e olha, vai se dar muito bem, a perspectiva do PIB, do crescimento é muito positiva, né? O Brasil é um país que tem o momento, internacionalmente falando, apesar das choque de demandas e oferta, a China diminuindo o ritmo, Estados Unidos diminuindo o ritmo, a Argentina, o Brasil consegue ainda ter uma balança comercial positiva e uma reserva de 370 bilhões de dólares, minimizando os riscos externos, para que nós, empreendedores aqui, tenhamos a chance e a oportunidade de abraçar essas novas causas que estão surgindo a cada dia. Perguntas? Eu não tenho pergunta. Eu até fui anotando aqui, mas aí o senhor foi respondendo. Olha, eu estou com o caderninho da SEAG fazendo várias anotações, o senhor falando e eu fechando o áudio e marcando. Mas foi muito bom mesmo. Né? O pessoal que está participando tem alguma pergunta? Deixa eu verificar aqui no chat do YouTube, não temos perguntas. Deixa eu verificar aqui. Né? Não temos perguntas. Foi muito bom. Acredito que foi bem esclarecedor, né?
uma vez que não temos perguntas, é aquilo que eu falei para o senhor, eu também, estava anotando aqui, aí o senhor foi falando, foram ficando, as dúvidas foram sendo esclarecidas no decorrer da sua palestra, né? E da nossa conversa. Mas eu achei muito fantástica a ideia dos 3D, né? Até que para frente eu sou uma engenheira 3D, ó. Então, Parabéns. obrigada. Mais uma vez, pessoal, obrigado por participar. Façam esse exercício, fica gravado aí para o pessoal que quiser fazer, né? E deixando claro que a questão de ser ou não empreendedores, que todo mundo é, apenas falta aquele empurrão para despertar, né? Mas, acima de tudo, nós temos uma palavrinha chamada assim, que é uma frase que eu falo: acredite, acelera, confia. Então, muitas vezes, eu acredito, legal. Então acelera, aí já tem uma certa dificuldade. E confia, aí não confia. Mas eu acho que ser empreendedor também é um treino, né? Contínuo. Eu lembro de ser criança, né? E aí o pessoal falava assim, que tem gente que vai falando, o que você quer ser, né, quando crescer? Eu tinha sonhos, assim, extremamente empreendedores. Alguns eu fui galgando aí no decorrer do caminho, mudando algumas coisas conforme aí a vida foi mudando, mas era assim, e como que eu ia chegar lá, né? Essa era a questão, como eu chegaria lá? E aí são as questões do que eu falei para o senhor, do treino, da capacitação, né, de várias formas de alcançar o objetivo, né? Então, eu ainda não alcancei todos que eu tenho, mas eu tenho certeza que de alguma forma eu vou alcançar. Eu até havia desistido de um sonho e esses dias me deu uma vontade, aí reanimei, diante da legislação, achei oportunidades e coisas que foram mudando, né? E aí pude sonhar de novo, né? Então, empreender, essa é uma coisa, assim, fantástica, né? Colocar em exercício o sonho. Uma coisa interessante com os empresários e empreendedores vencedores, né? É uma coisa que eles colocam assim, desafio o sol. Já viu essa frase? Não. E eu convivo com esse pessoal, né? Desafiar o sol é assim, comece a sua atividade antes do sol nascer. Ah, não, sim. A minha área sempre foi antes do sol nascer, não tem jeito. Você tem que começar antes do sol nascer. Aquele negócio de começar ao meio-dia, gente, já vai ficando para trás. Então, desafio o sol. E aí, às vezes, um ou outro fala assim, mas quando eu percebi, o sol já tinha nascido. Ele fala assim, hoje eu perdi, mas amanhã eu ganho de você. Então, desafio o sol. E empreendedor é assim, antes do sol nascer e bem depois que ele já se foi. Então, não tem como, a não ser trabalho. E a questão do silêncio, trabalho e fé. Que é uma coisa fundamental, que eu gostaria só de me permitir para... Fique à vontade. Assim. Todos os empreendedores de sucesso, todos trazem em cada um uma coisa chamada acreditar. Acreditar com fé. E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aí finalizando o ano, Papai Noel chegando, né? Eu pergunto, você acredita em Papai Noel? No Papai Noel, não. E aí eu fui... Mas no Papai do Céu, sim. Olha só, eu fui há pouco tempo atrás tomar café com 6 pais e cada pai com seu filho deficiente mental. Eu me empolguei naquela reunião porque eles tinham um sonho, montar uma associação de verdade, né? Sim. Como eu sou professor, eu posso levar alunos como sócios e tal. Passou um período, nós ganhamos um terreno de 900 metros, construímos 600, contratamos 23 profissionais e hoje eu tenho 90 filhos. No final do ano, eu deixei escapar uma frase assim, sabe quem vem? É o Papai Noel. Aí deu um clima, nossa, aquela garotada, Papai Noel. Aí eu quis mudar, falei, não, Batman, não, Papai Noel. Não, Super-Homem, não, Papai Noel. E eu fui convidado a fazer o papel de Papai Noel. Como eu tinha uma funcionária grávida, ela foi convidada, então, para ela ser a Papai Noel, e eu fui convidado a filmar a entrada dele na sala.
Final de tarde, a garotada toda no quarto, né, esperando o Papai Noel. De repente, abrem-se as portas, entra o Papai Noel e eu entro filmando. Naquele momento, uma garota sentada numa cadeira de roda joga-se ao chão, arrasta-se aos pés de Papai Noel e diz: há 20 anos eu te esperava, Ai, Papai que Noel. lindo. Legal, legal. Então, o empreendedor tem que ter isso em você. Sim. Quando fala hoje em Papai Noel, se vê o lado comercial e perde o sentido da essência do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos só de passagem. O Não, empreendedor verdade. tem uma visão ampla, muito clara. Pode ver, todos os empreendedores de sucesso têm uma visão muito clara de que o mundo invisível é muito mais presente do que o mundo material. Sim, sim. Né? Legal? É, legal. Muito bom, muito bom. E o senhor deixou agora aí, com certeza, todos emocionados. Eu Com esse agradeço a finalzinho. oportunidade de participar com vocês e fico à disposição para outras, se assim vocês desejarem. Sim, sim, muito obrigada, né? Está sempre bom. aí o convite, né? Com Legal. certeza aí. Nós da SEAG agradecemos a sua participação, né? Foi muito boa, né? Eu gostei muito, como disse o senhor aí, com certeza o senhor terá outros convites, tá? Eu tenho certeza disso, tá? Porque foi muito boa a nossa conversa, a sua, né? O momento todo foi esplendoroso. Tá? Muito Eu agradeço obrigada. a oportunidade. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Parabéns pelo Amém, trabalho. obrigada. Viu? O trabalho Amém, é nosso, obrigado. né? E aos colegas aí que estão em casa, muito obrigada pela participação até aqui, muito obrigada por estar conosco, tá? Convido vocês a continuarem assistindo às nossas programações e, nesse momento, os convido a assistir o vídeo do CREA, tá bom? Muito boa noite a todos, que Deus abençoe e até mais. Até mais, professor. Obrigado, um Até abraço, mais. um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano.
temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da Certidão de Acervo Técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.